Graça e paz novamente, igreja. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Como é bom cantar esses cânticos, né, irmãos? Isadora e Nicole escolheram muito bem esses hinos hoje que realmente mexe com o nosso coração, que fala da obra de Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu vivo na sua luz. Muito bom. Queridos, hoje é culto de ceia, a nossa mesa ali está posta, montada, mesa bonita. Daqui a pouco nós estaremos chamando os diáconos que estarão nos ajudando a servir a ceia do Senhor. Para nós também é uma alegria recebermos visitantes, e hoje nós temos aqui, pelo menos me foram passados 5 nomes. E uma pessoa que está aqui hoje é minha prima, né, por parte de mãe, da minha falecida mãe, é a Raquel, né? Eu acredito que o marido chamou Wellington. Pedi para os dois ficarem em pé nesse momento. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco hoje, Raquel e o Wellington, né? Temos também a Lucimar, muito bem. Maria, não sei se é Maria Aparecida? Isso, muito bem. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vocês se sintam bem em estarem conosco aqui nessa noite, adorando ao Senhor Jesus. Que esse culto só é possível por causa dele, por causa da obra dele, por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então hoje, como é ceia, nós vamos estar lendo um texto bíblico que fala de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 15. Marcos 15, versículo 6. Marcos 15, 6. Quem achou diz amém? Eu vou estar lendo, mesmo porque existe a projeção aqui no Data Show, para aqueles que talvez não tenham Bíblia, poderão estar acompanhando através da projeção feita aqui no Data Show. Então diz assim a palavra de Deus: Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos
querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Amém? Então nós estamos aqui hoje pensando de uma maneira mais enfática no que o Senhor Jesus fez por nós, quando Ele foi para aquela cruz, e ali Ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E nós precisamos pensar que Jesus, para que Ele pudesse chegar onde Ele chegou, para que Ele pudesse fazer o que Ele fez, Ele teve que suportar e superar duas coisas que muitas vezes eu e você também temos que fazer. Às vezes existem coisas na nossa vida que nós temos que suportar, e não somente suportar, nós também temos que superar, ou seja, passar pela situação, sofrer o impacto que ela traz sobre nós, mas ir adiante, deixar para trás e avançar em direção àquilo que Deus tem nas nossas vidas. Jesus, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 3, é narrado que Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. O que quer dizer esse texto, pastor? Quer dizer que Jesus suportou a oposição dos pecadores que se levantaram contra Ele, com zombaria, com violência, com maltrato. Jesus suportou, irmãos, pessoas cuspindo no seu rosto. Alguém aqui já passou por essa experiência de ter que suportar alguém cuspindo no seu rosto? Pois é, Jesus passou por isso. Jesus passou, irmãos, pela pressão imposta pela própria carne, para que Ele desistisse da cruz, porque embora Jesus não tenha pecado, Ele viveu entre nós num corpo igual ao nosso. Ele assumiu a mesma natureza nossa. A Bíblia diz que Ele se tornou um de nós. Para salvar a humanidade, Ele se fez humano. Para salvar gente, Ele se fez gente. Ou seja, Ele assumiu a nossa humanidade. Ele viveu nessa terra como um de nós. Em outras palavras, Ele enfrentou não somente o mundo, não somente Satanás, Ele enfrentou a própria natureza da carne. Embora não tenha pecado, mas Ele tinha um corpo de carne. E a carne, irmãos, seja ela presente na vida de Jesus ou presente na vida de cada um de nós, a carne, ela sempre reluta em fazer a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que a carne luta contra o Espírito, para que nós não façamos aquilo que Deus quer, mas aquilo que a carne quer que nós façamos. E Jesus, Ele suportou uma noite inteira orando ao Pai, pedindo ao Pai forças, para que Ele pudesse vencer as disposições da carne, porque a carne colocou no seu coração angústia, tristeza, medo, ao saber que Ele teria que ir para a cruz, e ali a carne seria crucificada naquela cruz, porque não era brincadeira, irmãos. Jesus, Ele foi crucificado, Ele foi mutilado, e é óbvio que a carne ia sentir essa dor, e naquele momento a carne se levantou, colocando medo, angústia, tristeza no coração do Mestre, no coração do Senhor Jesus. Mesmo Ele sendo Deus, Ele teve que vencer a carne através da oração. Eu sempre digo, irmãos, é uma frase que eu já disse mais de uma vez aqui, que no deserto Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Todas as vezes que o diabo vinha com uma tentação, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, pelo poder da palavra Ele venceu a Satanás. Mas para vencer a carne, Ele teve que orar. Muitas vezes, querido, para você vencer você mesmo, você tem que orar. Às vezes, para vencer quem você é, no sentido de ser aquela pessoa que se opõe à vontade de Deus, que não quer fazer a vontade de Deus, ou que muitas vezes quer colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, muitas vezes, para nós nos vencermos, nós temos que nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha, porque foi exatamente isso que Jesus disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não faça como eu quero, mas como tu queres. Mas para alcançar isso Ele teve que orar. Mas Jesus suportou, Ele suportou
e superou, suportou e superou. Mas aqui nós temos um momento em que ele está sendo julgado, os momentos que antecedem a sua crucificação, e ele está ali diante dos líderes religiosos, diante da multidão judaica que estava com os líderes religiosos ali, e diante de Pilatos. E aqui Jesus teve que suportar e superar mais algumas coisas. E eu quero pensar com você aqui nessa noite 4 situações que Jesus teve que suportar e superar com base nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira situação, irmãos, que Jesus teve que suportar e que ele teve que superar foi a tristeza de ser traído, vendo Barrabás sendo escolhido no coração dos seus, no seu lugar. Porque houve um momento ali, era uma festa judaica que havia naquele período, e naquele período, em função dessa festa, Pilatos, que era tipo assim, o prefeito da Judéia, ele podia libertar um preso judeu. E havia Jesus e Barrabás. E ele trouxe os dois. Ele colocou diante do povo Jesus de um lado e Barrabás do outro. Barrabás, ele pertencia a um grupo extremista político que queria, vamos dizer assim, defender os interesses de Israel na base da força e na base dos estratagemas políticos. Ele era tipo um guerrilheiro, né? E um amotinador. Então, constantemente Barrabás fazia rebeliões dentro do ambiente de Roma, em função desses interesses que ele defendia à frente desse grupo. E num desses motins, eles mataram uma pessoa, ou seja, ele tirou a vida de uma pessoa, e foi preso por causa disso. Mas lá estava ele, um homem, um assassino, alguém que tirou a vida de uma pessoa, e aqui estava o Filho de Deus, sem pecado, sem falha, sem ter cometido nenhum delito. E naquele momento, estava ali a multidão dos judeus, né, vamos dizer assim, aqueles que representavam a nação de Israel, e ali, quando eles tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás, quem que eles escolheram, irmãos? Barrabás. Solte Barrabás. Solte Barrabás. Então naquele momento, imagina Jesus, o Filho de Deus, olhando para aquele povo, para quem ele veio primeiro, com o intuito de salvar as suas vidas, com o intuito de trazer a bênção de Deus sobre as suas vidas. Porque, irmãos, Jesus disse, e em inúmeros momentos ele disse isso: eu vim primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas pastor, Jesus não veio salvar toda a humanidade, pastor? Como é que ele veio primeiro as ovelhas perdidas? Ele veio só para salvar os judeus ou ele veio para salvar toda a humanidade? Irmão, Jesus veio para salvar toda a humanidade. Porém, nós temos que entender, para que toda a humanidade pudesse conhecê-lo, ele teria que ser revelado através da teologia dada a Israel por Deus. Porque Jesus vem da linhagem de Israel e mais especificamente da tribo de Judá. Então Jesus era conhecido através das escrituras que foram produzidas através dos escritos proféticos, tanto os profetas menores ou maiores, ou até mesmo Moisés através da lei, todos estavam anunciando a vinda do Messias. Então as nações da terra não conheciam Jesus, não conheciam quem ele era, mas Israel sim. A nação de Israel sabia que viria um Messias, que viria aquele que salvaria a nação, que viria para salvar o seu povo. Então Jesus veio primeiro para Israel e depois para as outras nações, porque ele tinha, vamos dizer assim, a nação de Israel, os israelitas entendiam a sua linguagem, entendiam o que ele veio fazer, porque ele veio cumprir as profecias do Velho Testamento. Então o povo de Israel, por ter noção profética de tudo que havia sido declarado lá atrás, era o povo que tinha o dever de conhecê-lo primeiro, mesmo porque Jesus era da linhagem deles. Mas o que aconteceu, exatamente esse povo, para quem Jesus veio primeiro, foram eles que disseram: crucifica-o, mata-o, crucifica-o. Então naquele momento, se coloca no lugar de Jesus. Você que está aqui nessa noite, imagina você diante da sua família, diante daqueles que fazem parte da sua linhagem, e aí você pode ser escolhido, mas é a sua família, os seus,
por uma questão de aliança, escolhem o outro e dizem que você deve ser crucificado. Então, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Aí ele teve que suportar e superar essa tristeza de muitas vezes sentir rejeitado pelos seus, rejeitado pelos que são considerados os seus, por uma questão de aliança. E, irmãos, naquela época, os seus é um termo usado para, vamos dizer assim, descrever aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que era o povo de Israel, porque tinha uma aliança. Amém, irmãos? Foi feita uma aliança. Hoje, nos dias de hoje, em função de uma aliança que foi feita, uma nova e eterna aliança, quem são aqueles que Jesus chama de meus? Ou quem são aqueles que são chamados, relacionados com Jesus como seus? Quem são, irmãos? Somos nós. Levanta a mão aí os cristãos. Todos nós estamos aqui hoje. E aí nós temos que fazer um paralelo aqui para traçar algumas coisas. Naquela época, aqueles que eram tidos como o povo de Jesus o traiu. E hoje, irmãos, nós que somos tidos como o povo de Cristo, não podemos cair na mesma armadilha. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Barrabás e Jesus representam dois modelos de vida. Barrabás, quem representa? Que modelo de vida representa Barrabás? Barrabás representa a vida daquele que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com os valores espirituais do reino de Deus. A vida de Barrabás representa a vida daquele que coloca o materialismo acima daquilo que é espiritual. A vida de Barrabás representa a vida daquele que resolve tudo no braço, que resolve na força, que se precisar agredir ou até matar alguém para defender os seus interesses, assim o faz. Barrabás representa, de uma maneira geral, a vida do mundo, ou a vida governada, dirigida pelos valores do mundo, a vida que não tem relacionamento com Deus e que não tem preocupação nenhuma em agradar a Deus e nem promover o seu reino na terra. Então a vida de Barrabás representa esse tipo de vida. Então, quando eu e você, como povo de Deus, escolhemos viver um modelo de vida que está mais alinhado com os valores do mundo, que está mais alinhado com os interesses da carne, que está mais alinhado, irmãos, com as ideologias que o mundo tem pregado, eu e você estamos escolhendo Barrabás. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Quando eu e você, como cristãos, escolhemos ou permitimos que os valores do mundo, que as ideologias do mundo, que as tendências do mundo falem mais alto na nossa vida, ou governem mais a nossa vida do que Cristo, nós estamos escolhendo Barrabás. Sabe aquela situação onde você está num ambiente onde está todo mundo discutindo, e um colocando o dedo no nariz do outro, e falando alto, e você se acha no direito de ir lá e colocar o seu dedo no nariz de alguém, porque está todo mundo colocando, então eu também não vou deixar de colocar o meu dedo no nariz de alguém. Nesse momento, como cristão, você está escolhendo Barrabás. Todas as vezes que quando você é agredido, e você se sente no direito de agredir, você está escolhendo Barrabás. Todas as vezes que alguém te xinga, no trânsito, em outros lugares, e você se sente no direito de xingar também, você está escolhendo Barrabás. Todas as vezes que você devolve o mal com o mal, todas as vezes que você age da mesma maneira como quem não tem Cristo está agindo com você, você está escolhendo Barrabás. E você está crucificando Jesus. Então nós precisamos trazer essa palavra para nós. Porque naquela época, por que o povo de Deus escolheu Barrabás? Porque a carne estava falando mais alto que o Espírito. Vou repetir, os valores da carne estavam falando mais alto que os valores do Espírito. Mas pastores, só aconteceu com eles. Não, irmão, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, porque nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo, irmãos, que está mergulhado no pecado. E se eu e você, como cristãos,
começarmos a negligenciar a nossa vida de oração, a nossa vida de dependência de Deus, a nossa vida de obediência à palavra, nós, de repente, começamos a ser governados pela nossa carne. Porque eu disse alguns dias atrás, não lembro em qual culto foi, que nós ainda temos em nós a velha criatura. Ela não morreu completamente. Ela está ali, como eu disse, às vezes sentadinha no banquinho, beiçuda, chateada, brava, porque você aceitou a Jesus, mas ela está lá, esperando uma oportunidade para voltar ativa, para te levar à antiga vida que você vivia. Eu não vou perguntar aqui quem já teve problema com álcool, com bebida, mas quem já teve problema com alcoolismo, vive uma guerra. Eu já ouvi de crente a seguinte frase: pastor, é duro, pastor, quando eu olho na televisão e vejo aquela garrafa da cerveja suando, pastor, dá uma vontade, hein? Porque é a velha criatura, ela está ali, falando, bebe que é bom, né? Porque, irmãos, todos nós, antes de conhecer a Cristo, nós tivemos um passado, sim ou não? E muitos de nós deixamos que dentro desse passado fossem criados hábitos, costumes, desejos, vontades, que ficaram fortes na nossa carne. E isso não some da noite para o dia. A salvação, quando você aceita Jesus como justificação, é um ato. Aceitei Jesus agora, morri, vou para o céu, amém? Mas a salvação como processo de santificação é um processo. É um processo que envolve renúncia, é um processo que envolve eu vencer os desejos da minha carne para fazer as vontades do Espírito. É um processo, irmãos. Eu não sei em que parte do processo você está. Você está no início, você está no meio, você está no fim, você está avançado, você está atrasado, eu não sei. Eu sei, irmãos, que todos nós estamos num processo, porque a salvação como santificação é processo de vida com Deus, e eu não posso relaxar. É um processo onde eu vou progredir melhor se eu tiver o cuidado e o zelo de cuidar da minha vida espiritual com carinho, porque a minha vida espiritual precisa ser abastecida, amém, irmãos? Precisa ser abastecida com a palavra, precisa ser abastecida com oração, precisa ser abastecida com culto congregacional, como nós estamos fazendo aqui hoje, porque eu e você fomos feitos para adorar a Deus, para adorar aquele que nos criou e depois nos salvou. Diferente dos animais irracionais, eles adoram a Deus como Criador, mas eu e você temos uma responsabilidade maior. Deixa só o Rodrigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Irmãos, eu e você, que fomos salvos por Jesus, nós temos uma responsabilidade maior que a ovelha, que a vaca, do cavalo. Por quê? Porque eles foram criados por Deus. Mas eu e você, além de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, nós somos salvos. E custou a vida, o sangue de Jesus Cristo naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então o que Deus pede de nós, o que Deus espera de nós, é rendição em adoração. Deus quer a nossa adoração, Deus quer o nosso serviço, Deus quer a nossa entrega, mas Ele não quer que isso aconteça de má vontade. Sabe aquele tipo de situação assim? Eu vou na igreja porque senão o pastor Galdinei vai me encher, desculpa a expressão, irmão, vai me encher o saco. Eu vou na igreja porque eu não quero ser cobrado. Eu vou na igreja porque eu tenho que cumprir, por desencargo de consciência, uma obrigação.
Não, irmão, você não tem que vir na igreja porque o pastor Galdinei vai te cobrar. Você não tem que estar na igreja por uma questão de obrigação. Você tem que estar na igreja pela consciência de que um Deus morreu por você na cruz, derramou o seu sangue por amor à tua alma, e por amor Ele espera a sua redenção. Deus quer ser servido por nós, não apenas como servos, mas acima de tudo como filhos. Amém? Porque o servo, ele conhece em parte as coisas do seu Senhor, porque nem todo Senhor compartilha com o seu servo as intimidades da sua vida, porque é servo, mas o Pai, ele compartilha tudo com os seus filhos. Em outras palavras, o Senhor, ele quer um relacionamento íntimo, profundo, comigo e com você a cada dia, e nós temos que pagar o preço de vivermos e de buscarmos esse relacionamento. Irmãos, Barrabás representa uma vida totalmente desassociada desse propósito, mas a vida de Cristo, ficando cada vez um pouco mais escuro, a vida de Cristo representa o contrário. A vida de Cristo representa a vida comprometida com Deus, a vida que se sacrifica pelo reino de Deus, a vida que responde a Deus com obediência, a vida que responde a Deus com amor à sua palavra, a vida que deixa de fazer a sua vontade, que abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu escolho Jesus, vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu não estou vendo vocês, mas se vocês disserem que estão me ouvindo, está bom demais. Então, quando eu escolho Jesus, eu estou escolhendo esse modelo de vida para viver. Amém, igreja? Amém. Quando eu escolho Jesus, eu estou escolhendo esse modelo de vida para viver. Que modelo, pastor? Uma vida que renuncia, uma vida que abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, uma vida que por amor se dispõe a sacrificar tudo que é e tudo que tem para agradar a Deus, uma vida que propaga, uma vida que proclama o reino de Deus na terra. Essa vida é a vida que eu e você temos que viver. É essa vida que Deus tem para nós, e nós temos que querer esta vida. Então Jesus, quando ele estava ali, com certeza ele ficou triste de ver que a multidão escolheu Barrabás e não ele. Então hoje nós que estamos aqui para dizer que nós escolhemos Jesus. Quem escolhe Jesus, ele levanta a mão. Mesmo que eu não veja muito a sua mão, mas eu sei que você levantou, né? Eu escolho Jesus. Nós temos que escolher Jesus na nossa vida. Segundo, irmãos, não vou nem conseguir ler aqui, mas eu vou tentando lembrar. Segundo, Jesus, ele suportou e ele superou, irmãos, os falsos mestres, os falsos líderes, que eu poderia hoje dizer, chamar aqui de falsos pastores também, que se levantaram naquela época em oposição a ele. Então a palavra de Deus diz que quando Jesus foi colocado ali, diante da multidão, estavam ali os líderes religiosos, e a Bíblia diz que a multidão estava confusa. Houve um momento que a multidão não sabia quem escolher. A multidão não sabia se escolheria Barrabás ou se escolheria Jesus, mas os líderes começaram a incitar a multidão, os líderes começaram a influenciar de forma errada a multidão, e eles começaram a conduzir a multidão numa direção errada, porque ali precisava que a multidão participasse, porque existem situações que precisam ser definidas pela maioria, e é nesse momento que a multidão é necessária, né? E aí eu vejo, irmãos, que muitas vezes a multidão ela se torna uma massa de manobra. Opa! E haja luz. A multidão ela se torna uma massa de manobra na mão de pessoas que detêm um certo nível de conhecimento ou um certo nível de poder para alcançarem objetivos. A multidão muitas vezes se torna uma massa de manobra dentro disso tudo, e ali aqueles líderes baseados ali numa teologia manipuladora,
numa teologia errada, numa teologia reducionista, que reduzia Deus ao Deus da lei, porque eles pregavam assim: o Deus verdadeiro é o Deus da lei, só existe o Deus da lei, esse Deus da graça aí não tem não existe Deus da graça não, Deus é o Deus da lei. Então eles estavam reduzindo Deus ao Deus da lei. E hoje, quando a gente olha para os dias atuais, os falsos líderes, os falsos mestres, os falsos pastores, vamos dizer assim, eles pregam o contrário. Hoje nós só servimos o Deus da graça, porque a lei já passou, não tem mais lei, né? Agora é só a graça. É uma redução de Deus, é um reducionismo de Deus, dizer que Deus é só o Deus da graça. O Deus que nós servimos é o Deus que salva por graça, mas que continua tendo lei, porque a lei moral de Deus não passou, a lei cerimonial de Deus passou, a lei civil do Velho Testamento passou, mas a lei moral de Deus, ela não passou, ela não acabou. Está todo mundo ligado aí? Amém. A lei moral de Deus não passou, igreja. Vou exemplificar isso. No Velho Testamento, adultério era pecado, e no Novo continua sendo do mesmo jeito. No Velho Testamento, assassinar um ser humano era pecado, sim ou não, irmãos? Sim. E hoje? Do mesmo jeito. Ou seja, porque isso é uma questão moral, né? Homossexualidade no Velho Testamento era pecado, e hoje continua da mesma maneira. Entende? O que mudou é a maneira como se punia esses pecados, né? Toda vez que eu vou pegar, cai a luz. Som. Som. E voltou. Pausa. Os irmãos conseguiram entender o que eu falei até agora? Porque eu venho vendido aqui no meio da escuridão, né? Eu já estou meio rouco, mas, irmãos, vamos continuar. Então a lei moral de Deus não muda, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que não há sombra de variação em Deus. Deus, ele não precisa ser aperfeiçoado, porque se Deus precisasse se aperfeiçoar, ele não era perfeito. Sim ou não, irmãos? Porque tem gente que fala assim: não, o Deus do Velho Testamento é um, mas o Deus do Novo, ele pensou melhor, ele viu que ele era muito radical, aí ele se aperfeiçoou e mudou. Não, irmãos, tem nada a ver. Deus não muda. O Deus que agiu no Velho Testamento é o Deus que age no Novo. Os padrões de valores morais é o mesmo. O que mudou, pastor? A maneira como esses pecados eram punidos na lei. Então lá atrás, no Velho Testamento, um pecado de adultério e outros mais era punido com apedrejamento, né? E outras situações. Hoje não. Hoje não é assim. Por quê? Porque a lei do Velho Testamento não está em voga hoje, né? Então, mas para Deus é errado. Deus se entristece quando vê um adultério, Deus se entristece quando vê um assassinato, Deus se entristece e reprova todas essas situações. Então nós precisamos entender que hoje existe uma teologia cristã que diz: você está debaixo da graça, não precisa falar de arrependimento, não precisa falar de pecado, porque a graça vai fazer tudo sozinho. Mentira, irmãos, mentira. A graça não vai fazer tudo sozinha, porque vou te dar um porquê.
Porque a nossa consciência, ela precisa ser esclarecida acerca de todas as verdades que nós precisamos viver em relação ao plano de Deus, principalmente em relação ao pecado. Então você pode estar debaixo da graça, mas se você não tiver a sua consciência esclarecida, se você não entender as verdades espirituais, o trabalho da graça não acontece na sua vida. Você precisa ter esclarecimento das verdades de Deus no seu entendimento. Então, quando Deus trabalhou no Velho Testamento através da lei, qual foi o objetivo de Deus através da lei? Expor o pecado. Amém, irmãos? O que disse para nós que pecado é pecado? A lei. Porque se a lei não tivesse dito para você que isso é pecado, não seria pecado. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então a lei, ela veio para revelar o pecado. A lei, ela veio para mostrar o pecado, para denunciar o pecado. Então quanto mais lei, mais o pecado é evidenciado, mais o pecado é denunciado. Então, veja bem, o povo precisava olhar para a lei, e não eram, vamos dizer assim, quando a gente pensa em mandamento, a gente pensa só nos 10, não é só os 10 não, irmãos, eram 613 mandamentos, anota aí, 613 mandamentos, 248 mandamentos positivos, do que você tinha que fazer, e 365 mandamentos do que você não tinha que fazer. O povo tinha que olhar para aqueles 613 mandamentos e sentir a sua incapacidade de se justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei. O povo tinha que olhar e falar assim: não dá não tem como, é impossível me justificar cumprindo a lei. Por quê? Porque era necessário que o ser humano contemplasse a grandeza da sua incapacidade de se auto-justificar, para que ele pudesse entender a grandeza da graça de Deus em justificá-lo. Amém, igreja? É necessário que eu e você entendamos a grandeza da nossa incapacidade diante da nossa pecaminosidade, no sentido de nos justificarmos diante de Deus, para que a gente possa entender a grandeza da obra de Deus feita pela graça. Porque se você não tem a ideia, se a tua ideia de pecado é pequena, pecado é uma coisa simples, pequenininha, a graça para você vai ser pequena. Então, quando você entende a grandeza da sua pecaminosidade, a grandeza da sua incapacidade em se justificar diante de Deus, você começa a entender a grandeza do que foi Jesus morrer na cruz. Você começa a entender a grandeza do que é o sangue derramado. Você começa a entender a grandeza do que é a graça de Deus. E quanto maior é essa percepção da grandeza da graça na vida do crente, maior é a gratidão do crente, maior é a entrega do crente, maior é a dedicação do crente, maior é o fervor do crente, maior é a alegria do crente em adorar a Deus. Então tudo fica grande na vida do crente, a gratidão é grande, a dedicação é grande, a entrega é grande, porque a compreensão sobre a graça de Deus é grande, porque a sua pecaminosidade é grande. Amém, irmãos? Por que muitos crentes têm uma dedicação pequena a Deus, enquanto outros têm uma dedicação enorme? Porque muitos crentes têm uma gratidão enorme a Deus, e tudo que entrega a Deus, seja entregando um recurso financeiro aqui na frente, ou seja, se dispondo a trabalhar para Deus, faz com uma entrega gigante. Por quê? Porque tem uma percepção grande do que Deus fez pela sua vida. Agora tem crente que é o contrário, parece que Deus só quebrou um galho, Deus só deu uma ajeitadinha, uma coisinha ali, e aí ele faz uma pequena gratidão, uma pequena disposição. Eu quero perguntar para você, como está o seu coração aqui hoje, na presença de Deus? Uma situação bíblica que ilustra muito bem isso, é o momento quando Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e ele entra na casa, Simão o recebe, e aí chega a mulher chega com um vidro caro de perfume, derrama os pés de Jesus, começa a chorar, enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí o fariseu e os outros religiosos dizem: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela
enxugar os seus pés, porque era uma mulher que tinha fama de ter se envolvido com prostituição. Só que aquela mulher que tinha se envolvido com prostituição, ela recebeu a salvação pela graça. Ela via o seu pecado, ela olhava para dentro de si e falava: eu fui uma prostituta, eu fui uma mulher perdida, Jesus me tirou da lama, o que Ele fez por mim foi grande, o meu estado de pecaminosidade era grande, então ter a salvação hoje é algo grande, então tudo que eu puder entregar para Ele é pouco, é pouco. E aí, quando os religiosos começaram a criticar, Jesus falou: opa, espera aí, quando eu cheguei na tua casa, você não me deu o ósculo santo, porque quando uma autoridade chegava na casa de alguém, aquele que estava recebendo, em sinal de respeito, beijava o rosto da pessoa, do líder, do mestre. E Jesus disse: você não me deu o ósculo. Outra coisa, você não lavou meus pés, porque quando chegava uma autoridade numa casa, levava-se uma bacia de água e lavava o pé daquela autoridade. Jesus diz: você também não lavou meus pés. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas, de me ungir com o seu perfume e de beijar os meus pés. A quem muito é perdoado, né, muito grato é. Aquele que é pouco perdoado, pouco grato é. Quem é você nessa noite aqui? Você é o fariseu ou você é aquela mulher que reconhece a grandeza do que Jesus fez na sua vida? Quem é você aqui hoje? Aquela pessoa que está dando para Deus qualquer coisa, ou aquele que está entregando tudo de melhor para o Senhor, porque Ele entregou tudo de melhor para você? Amém, igreja? Terceiro, irmãos, Jesus venceu também a influência do medo e da negligência de Pilatos. Pilatos, irmãos, Pilatos representa a opressão do sistema político sobre a vida daquele que serve a Deus. Quem era Pilatos lá? Ele era o governante político da época, sim ou não, irmãos? Tudo estava na mão dele, era ele que decidia. E a figura de Pilatos representa muitas vezes um sistema político corrompido pelo pecado, marcado pelo medo, pelo desejo de agradar e satisfazer os interesses humanos, e não se importar com aquilo que está relacionado a Deus. Pilatos representa essa figura. Pilatos representa esse sistema, porque ele era o sistema de governo político da época. E quando você começa a estudar aqui o que aconteceu nesse momento, você descobre que Pilatos, irmãos, ele tinha condição de absorver Jesus. E aqui no texto diz que ele sabia que os líderes religiosos estavam ali por inveja, colocando Jesus naquela situação, e que ele era inocente. Jesus era inocente. Mas mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele não tomou partido ao lado de Jesus. Mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele se colocou contra Jesus. E muitas vezes assim acontece comigo e com você como cristãos. Nós temos que entender que nós estamos num mundo onde posicionar-se em Deus e posicionar-se ao lado da vontade de Deus colocará o sistema contra você. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Quando você diz eu sou de Jesus, eu sou de Deus, o sistema começa a trabalhar contra você. O sistema sabe que você é inocente, o sistema sabe que você não tem culpa, mas ele não está nem aí para isso, porque o sistema quer satisfazer os interesses daqueles que detêm o poder de alguma maneira e que são contrários à sua vida, que são contrários à sua vontade. No frigir dos ovos, Satanás é o governante do sistema, sim ou não, irmãos? Então nós temos que entender que Jesus teve que suportar e superar o sistema. Quem aqui que está dentro desse santuário não enfrenta o sistema todos os dias? Quem aqui acredita que o sistema é corrupto? Levanta a sua mão. A politicagem
ou a forma de se fazer política não é em benefício da maioria, mas em benefício da minoria. O sistema, seja ele executivo, judiciário, legislativo, está corrompido. E quando você se levanta a bandeira de Cristo, você assume uma briga contra o sistema, porque o sistema quer te derrubar, porque ele não gosta de quem você serve, ele não gosta de quem salvou a tua vida, ele não gosta dos seus valores. Os valores que você preserva como família não são os valores que o sistema defende. Sim ou não, irmãos? Tanto é que eu falei há uns 3 cultos passados sobre a hipocrisia que a gente vive no Brasil. A hipocrisia do judiciário, que condena uns e outros não. A hipocrisia que existe no mundo, onde se faz um alarde danado porque na Austrália se matou judeus. Eu disse, nenhuma vida deve ser tirada. Mas na Nigéria está morrendo cristão todo dia e ninguém fala nada. Então, existe uma hipocrisia de quem defende direitos humanos, ou de quem trabalha com os direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos não são defendidos de igual maneira para todo mundo. Existe uma classe que sim, precisa ser vista e cuidada, mas existe uma classe que deve se deixar morrer. E, infelizmente, essa classe é a classe dos cristãos. Então, se morrer qualquer pessoa que não é cristão, faz um barulho. Mas está morrendo um cristão na Nigéria, no Sudão, queimado, morto, enterrado vivo, mas a mídia não fala nada. Por quê? Porque o sistema é contra Cristo. Amém, irmãos? O sistema é contra Cristo. Se o sistema é contra Cristo, o sistema é contra quem está em Cristo. Então, eu e você temos que suportar e superar o sistema, permanecendo firmes em Cristo todos os dias. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O sistema pode se levantar contra você com toda a força que ele tiver. Deus se levantará com todo o poder para te guardar. Deus se levantará com todo o seu poder para te honrar. Porque em meio às oposições das trevas, existe um Deus que é soberano para guardar aqueles que o servem. E essa é a esperança que deve estar firme no nosso coração. Mas em último lugar, irmãos, porque a gente fala assim, Jesus foi morto pelos líderes religiosos, Jesus foi morto pela multidão, Jesus foi morto por Pilatos. Não, irmãos, tem uma última situação. Jesus teve que suportar a escolha do Pai, que por amor decidiu nos dar a vida através da sua morte. Em última instância, quem matou Jesus foi o próprio Deus, por amor a você e por amor a mim. Amém, irmãos? Quem decidiu que Jesus tinha que morrer? O Pai. 2 textos que me chamam a atenção. Isaías 53:10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Ele não poupou o seu filho por amor a você, Jorge. Ele não poupou o seu filho por amor a você, Ricardo, por amor a você, Sandra, por amor a você, Nise, por amor a você, Gabriel, por amor a todos nós que estamos aqui nessa noite. Deus determinou: meu filho deve morrer, para que os meus filhos tenham vida, e vida com abundância. Jesus morreu porque Deus te amou. Mas eu quero dizer para você, Deus não te amou sozinho, Jesus te amou junto. Jesus diz: eu entrego a minha vida, ninguém tira, eu a dou para tomá-la de volta. Ele entregou a sua vida por amor a você, por amor a mim. Então nessa noite, nós temos que exaltar, engrandecer Cristo nas nossas vidas. Amém, igreja? Eu quero que você fique em pé
nesse momento?